E continuamos com o projeto Saramago 100 mais 1. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar de As Intermitências da Morte de José Saramago. Este livro foi um livro do canal de janeiro. Este mês de fevereiro estamos a ler Os Cadernos de Lanzarote 2 e deixem que vos diga que eu já tinha lido há muitos anos este livro e foi quase como se a experiência se repetisse e havia coisas, confesso, das quais eu já não me lembrava e, portanto, houve também algum misto de surpresa no meio disto tudo. Nós já tivemos a live final sobre este livro, no entanto, eu gosto sempre de fazer review no canal. Às vezes vou protelando a sua publicação se tenho outras coisas que são novidades para publicar, visto que já discuti convosco o livro, mas aqui fica sempre o vídeo porque eu acho que o Saramago merece. A história é de alguma forma hilariante, porque nos é apresentada de uma forma que eu acho brutal. Este início, este clássico início do Saramago, deste livro que toda a gente conhece e que diz: no dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente contraditório às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. É feita em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra, de ter alguma vez ocorrido fenómeno semelhante, passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e douturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Ninguém morre e aparentemente é uma coisa boa e aparentemente é algo que o ser humano à partida diria: ok, boa, vamos nessa. E depois o Saramago faz a partir daqui um retrato da sociedade brutal, se quiserem sarcástico, irónico, mas ao mesmo tempo é de um daqueles livros em que nós rimos para não chorar. Na verdade, ele faz aqui uma amostra, se quiserem, do que é a sociedade, do que são as pessoas, do negócio à volta da morte, que é brutal, que é só e apenas brutal, e acaba por ser quase um meia-culpa que nós somos obrigados a fazer quando lemos este livro e quando verificamos que, se calhar, a morte não existir não é assim tão mal pensado quanto isso. O livro depois tem um twist no fim, onde a morte acaba também por aparecer enquanto personagem e de alguma forma é um twist muito bem metido porque acaba por nos explicar o princípio do livro e acaba por nos fazer perceber aquilo que na realidade provocou naquele dia não morreu ninguém. E é muito interessante ver a forma como o Saramago humaniza a morte, personaliza a morte, e nós temos tendência a imaginá-la já não com aquele clássico aspecto mórbido, mas sim quase como alguém que tem muito de sentimento humano e alguém que acaba por ser um de nós, o que torna o livro ainda mais interessante. A morte é algo que nos assusta, obviamente, e daí as intermitências da morte, a morte não mata, depois regressa, depois volta a não matar, e estas intermitências acabam por mostrar o ser humano na sua totalidade e acabam por mostrar as dúvidas que todos temos, por mostrar mentalidade, por mostrar as opções que fazemos por medo da morte, como a morte condiciona algumas escolhas na vida e eu diria mesmo como a morte condiciona algumas certezas em alguns momentos mais dramáticos. E esse livro aqui é só e apenas brilhante. Deixem que vos leia mais um pouco que prova exatamente essa visão da morte e da crítica que ele faz. Se não, vejam, e diz assim: durante 7 meses, que tantos foram os que a trégua unilateral da morte havia durado, tinham sido acumulando em nunca vista lista de espera mais de 70.000 moribundos
exatamente 72.580 postos de uma vez em paz por obra de um instante único, de um átomo de tempo carregado de uma potência mortífera que só encontraria comparação em certas repreensíveis ações humanas. A propósito, não resistiremos a recordar que a morte por si mesma, sozinha, sem qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem. Talvez algum espírito curioso esteja perguntando agora como foi que conseguimos apurar aquela precisa quantidade de 702.580 pessoas que fecharam os olhos ao mesmo tempo e para sempre. Foi muito fácil. Sabendo que o país em tudo isto se passa tem mais ou menos 10 milhões de habitantes e que a taxa de mortalidade é mais ou menos de 10 por mil, duas simples operações aritméticas das mais elementares, a multiplicação e a divisão, a par de uma cuidadosa ponderação das proporções intermediárias mensais e anuais, permitiram-nos obter, para cima ou para baixo, uma estreita faixa numérica na qual a quantidade finalmente indicada se nos apresenta como média razoável, e se dizemos razoável é porque igualmente poderíamos haver adotado os números laterais de 72.079 ou 72.081 pessoas se a morte do Presidente da Corporação das Agências Funerárias, por inesperado e de última hora, não tivesse vindo introduzir nos nossos cálculos um fator de perturbação. Ainda assim, estamos confiantes em que a verificação dos óbitos iniciada logo às primeiras horas da manhã verá confirmar a justeza das contas feitas. Mas não deixa de dar a picadinha de que a morte mata menos que os homens. E é assim ao longo de todo o livro. A crítica social que está subjacente é assim, de leve, como se nada se passasse, mas a frase está lá. E muitas vezes nós passamos por ela, mas ela ficou e temos que voltar. E eu acho que é por isso que se diz que Saramago é difícil de ler, porque ele obriga-nos a voltar. E mais do que isso, obriga-nos a olhar a nós mesmos nos olhos em alguns momentos e em algumas circunstâncias. Adorei, é Saramago. Este mês estamos a ler os Cadernos de Lanzarote 2 e no mês passado lemos As Intermitências da Morte. Se têm dúvidas em relação ao que as pessoas acharam, vão ver a live de discussão deste livro e já ficam com essa ideia. De qualquer forma, aqui fica o vídeo. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.